a extinção da execução no processo civil, seja ela na fase de execução, aquela fase posterior ao trânsito em julgado, onde você teve anteriormente a chamada fase cognitiva ou fase de conhecimento, e ainda temos, na verdade, a ação executória, onde você, na verdade, tem o processo de execução, quando você ingressa com uma demanda já tendo o título executivo extrajudicial, diferentemente da fase processual de execução, que aí sim depende do chamado processo sincrético, onde tem tanto a fase cognitiva, conhecimento, quanto a fase de execução. E aí você tem a chamada obtenção do título executivo judicial, que é a sentença judicial, nesse caso, condenatória, que necessita o quê? De uma fase de execução, caso o devedor executado não cumpra com a sua obrigação de fazer, não fazer, entregar, ou aquela mais comum, obrigação de pagamento de quantia certa. E aí eu trouxe mais uma vez para vocês, além de ontem, né, uma alternativa aqui, uma atividade, melhor dizendo, para que vocês façam uma nova releitura sobre os artigos 924, verifiquem com atenção também o artigo 921 no que tange a suspensão da execução, e aí vocês vão assinalar essa alternativa, uma das quatro, em que não seja uma modalidade que possibilitará, lá na frente, né, através de uma sentença, a extinção da execução no processo civil. Eu vou dar, hoje vai ser mais rápido, dar alguns minutinhos para vocês. O pessoal que está chegando aí, deixa eu ver aqui, Beatriz, boa noite, chegou depois também. Deixa eu ver, Daiane. Márcia entrando agora também, vamos lá. Deixa eu ver se eu liberei a Beatriz aqui para... Já está liberada a gravação. Daiane não está com dispositivo de gravação. Bom, enfim. Então, dá uns 15, 20 minutinhos para vocês para responderem e depois a gente volta aqui para fazer a correção aí sobre essa alternativa que não corresponde nesse trabalho aí, nessa atividade que eu estou aqui compartilhando com vocês, que não representa uma modalidade de extinção da execução como aquelas previstas lá no artigo 924 do Código de Processo Civil. Então, estou por aqui, vou desligar meu microfone para evitar que vocês tenham algum barulho aqui atrapalhando. 15, 20 minutinhos, daqui a pouco eu volto e qualquer coisa vocês me chamam, por favor.
Boa noite, mestre. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Mestre, quais são os artigos mesmo? Nesse caso aqui, é uma continuidade da aula de ontem. E aí você, por favor, verifique o artigo 924 de novo, que trata da extinção da execução, o 925, que é a sentença que vai extinguir a execução. E aí, nesse caso, Uhum. novamente, verifique o 921 da suspensão. Temos aqui o caso, né, do artigo 916, já citado aqui no nosso trabalho, que é uma modalidade aí para nossa busca pela resposta aí incorreta, né? Mais ou menos a aula de ontem, é uma Uhum. continuidade. Ok, mestre. Obrigado aí. Nada, qualquer coisa me chama, meu amigo. Ok. Oi, Eric, com certeza. A questão do julgamento de Neves, a petição inicial, claro. Inclusive, vocês estudaram isso no semestre passado, né? São as chamadas sentenças terminativas, previstas lá no artigo 485 do CPC, quando muitas das vezes você não consegue preencher os requisitos da petição inicial, do artigo 319. A inépcia, na verdade, se dá na medida que é uma petição não fundamentada, uma petição que não tem coerência entre os fatos narrados, entre os fundamentos aí arguídos e os pedidos. Mas a gente conversa aí a respeito quando for da hora da correção, sem problema, amigo.
Bom, vamos já para a nossa correção, nossa atividade. Vou compartilhar aqui de novo, para que a gente possa acompanhar juntos aqui a nossa continuidade da aula de ontem, no que tange a extinção da execução no processo civil, seja do processo de execução, quer seja na fase de execução, quando houve anteriormente um processo também na fase de conhecimento. Bom, como nós vimos antes, na aula de ontem, precisamente falando, a extinção da execução se dá no momento que, de alguma forma, ou o devedor executado ele satisfaz integralmente a sua obrigação, muitas vezes poderá o próprio credor exequente renunciar parte do seu direito como forma de declarar que está satisfeito e, consequentemente, a extinção da execução ocorrerá. Poderá ocorrer, inclusive, o perdão da dívida, do crédito, né, pelo próprio credor. Teremos ainda aquelas modalidades de expropriação de bens, como vimos ontem, a adjudicação, quando o credor requer para si o patrimônio do devedor, a transferência de patrimônio de bens penhorados como forma de satisfazer a execução, e caso o credor não queira para si, o exequente, ele pode requerer a chamada alienação, inclusive alienação por iniciativa particular, com, por exemplo, corretores, agentes credenciados junto ao tribunal, até mesmo o leilão judicial, que seria a alienação pública, ou seja, um terceiro denominado arrematante vai a um leilão judicial público e provoca o maior lance, sempre lembrando que o lance não pode ser nunca inferior àquele determinado lá no início do leilão. Enfim, temos várias modalidades. Vimos a prescrição intercorrente, né? Aquelas aulas da semana passada, que falavam sobre a suspensão do processo por mais de um ano, aí depois começaria a contar o prazo da prescrição intercorrente, a prescrição que ocorre durante esse procedimento executivo, de acordo com a natureza daquela ação que originou esse momento agora de cumprimento de sentença, conhecida aí como execução no processo civil. E hoje vamos complementar o que já vimos ontem, e mais uma vez se devem analisar as 4 opções, as 4 alternativas e assinalar, não é isso? Aqui não corresponde, ou seja, 4 opções que nós temos aqui para a gente dialogar sobre extinção da execução, mais uma vez, assim como ontem, mas uma delas não está condizente com esse instituto da extinção da execução. E agora, lembrando aqui, porque o Eric, inclusive, me solicitou que falasse um pouco mais sobre esse julgamento de inépcia da peça exordial. E aí, Eric, e, obviamente, demais colegas, a petição inicial, quando você vai distribuir, ou seja, lembrando a teoria geral do processo, o poder judiciário é um poder inerte, ele atua mediante a provocação. A provocação do poder judiciário, ela se dá através do quê? Da distribuição da ação. E você distribui a ação através do quê? Da peça vestibular, peça exordial, petição inicial, ou como assim você entender, dar a nomenclatura que lhe for mais conveniente. Então, essa petição inicial, ela tem lá uns requisitos a serem preenchidos no artigo 319, o Eric saiu. Deixa eu esperar ele aqui, que ele está voltando. Desculpe, é que ele me pediu tanto para falar sobre isso que eu preciso da presença dele. Deixa eu ver, Eric. Eric, consegue me ouvir agora, Eric? Você saiu e voltou? Perfeito. Bom, parece que sim. Está aqui habilitado seu áudio. Eric, me ouve? Tranquilo? Beleza, obrigado, meu amigo. Enfim, então temos aí a petição inicial como o momento pelo qual o autor ele pretende tirar o poder judiciário da inércia, e aí então, após a provocação, o poder judiciário acaba o quê? Através do princípio do impulso oficial, e aí o Estado é que impulsiona o processo. De que forma? Com a petição inicial distribuída, essa petição vai para o juízo. E esse juízo, ele faz o quê? Na figura do seu magistrado. Ele verifica se estão preenchidos todos os requisitos para aquela petição,
que tem previsão lá no artigo 319 do CPC. Ou seja, a qualificação, o endereço, principalmente do réu para citação, você tem que demonstrar uma narrativa fática, isso em consonância com a fundamentação em pedidos, ou seja, a petição inicial, como vocês viram lá no quarto período, em processo civil 1, ela tem 3 partes essenciais. A narrativa de fatos, onde você conta a história, que gerou aí o fato jurídico, objeto da demanda judicial, após a narrativa dos fatos, sempre de ordem cronológica, do início até o fim, como se contasse uma história. E aí, após a narrativa dos fatos, temos aquela fase de fundamentação. Você tem que explicar, fundamentar o porquê você está ingressando ao Poder Judiciário e requerendo a prestação da tutela jurisdicional. E após narrar, fundamentar, você tem que pedir. Mas tudo isso devidamente o quê? Sincronizado. Você não pode pedir alguma coisa que você deixou de narrar nos seus fatos e também não fundamentou. Quando você pede alguma coisa e deixa de explicar o motivo pelo qual pediu, a gente chama isso de petição inepta, petição sem a devida fundamentação. E aí você vai, mais uma vez, cair lá no artigo 485 do CPC, que trata o quê? Das sentenças terminativas, aquelas sentenças que julgam o processo, que extinguem o processo, mas não julgam o mérito. Ele apenas diz, por esse pronunciamento judicial de extinção do processo por decisão terminativa, no 485 do CPC, que existem falhas, que aquele processo, por aquela petição, não poderá ser o quê? Objeto de apreciação quanto ao mérito, quanto aos seus pedidos, inclusive. E aí, então, quando a gente fala aqui na primeira alternativa, julgamento de inépcia da peça exordial, a gente está aqui remetendo o quê? A uma petição inicial de uma ação executória. Por exemplo, você tem uma empresa e você, como empresa, você é fabricante de cadeiras. E aí você faz um contrato de compra e venda, ainda que verbal, com uma outra empresa revendedora de cadeiras. Você emite uma nota fiscal de 100 cadeiras. Junto a essa nota fiscal de saída das mercadorias, né, dos produtos da sua empresa, que é a fabricante, a indústria, vai o quê? Um boleto bancário. Esse boleto chama-se duplicata, que é um boleto bancário vinculado a uma nota fiscal de prestação de serviços ou de entrega de algum produto ou produtos. Essa empresa, então, revendedora, recebe lá as 100 cadeiras, assina o canhoto lá, aquele papelzinho ou algum documento à parte que recebeu as 100 cadeiras, aquele boleto tem um vencimento para pagamento no dia 5 de novembro de 2020. Bom, hoje é dia 6. Aquela empresa não quita o boleto bancário, em que pese ter recebido lá as suas mercadorias que geraram aquele boleto pela nota fiscal. A duplicata, então, se transforma o quê? Em um título executivo extrajudicial. E aí você não precisa entrar com uma ação de cobrança, por exemplo, contra aquela empresa que lhe fez o pedido das 100 cadeiras e não pagou. Por você já ter aquele boleto bancário denominado duplicata, por estar vinculado a uma nota fiscal de serviços ou de produtos, você vai diretamente no processo civil e já demanda com a ação de execução de título extrajudicial, fundamentada tanto no artigo 319 do Código de Processo Civil, como o artigo 798, que é uma forma de, vamos dizer assim, obrigar ao autor da ação executória de título extrajudicial a cumprir mais requisitos do que propriamente aqueles já do 319 do CPC. O próprio artigo 320 diz lá que é obrigação do autor anexar os documentos necessários à sua petição inicial. E quando você fala de uma ação de execução de título extrajudicial duplicata, qual o documento imprescindível para você anexar a sua petição inicial? A nota fiscal e a duplicata. E aí vem o 798, que diz lá que é obrigação do autor da ação o quê? Anexar, juntar à sua petição exordial de execução de título o próprio título executivo extrajudicial. E aí, se você não preenche esses requisitos, artigo 319,
e 798 do CPC, concomitantemente, o que acontece? O juiz que recebe aquela petição inicial de ação de execução fundada naquele boleto, que é uma duplicata, ele diz o quê? Ele pode dizer que não estão preenchidos. Aí vem o indeferimento da petição inicial. Inclusive, tem lá o artigo 801, que trata explicitamente sobre isso no título executivo extrajudicial. Agora, se você, por exemplo, junta um boleto bancário sem vinculação a uma nota fiscal, e ainda assim você pede, por exemplo, que aquele boleto seja reconhecido como um título executivo extrajudicial. Mas quando você narra os fatos, você não consegue, na sua narrativa cronológica, quando você expõe os fatos, você não consegue demonstrar o que de fato, qual foi o negócio jurídico que gerou aquele boleto, aquele título. E o juiz pode entender que a sua petição não tem fundamentação pertinente e aquele boleto talvez não tenha a eficácia de um título executivo extrajudicial. E ele faz o quê? Ele diz como inepta, uma petição não fundamentada, uma petição onde não existe uma coerência entre os fatos, a fundamentação e os pedidos. Então, a inépcia da petição inicial, no caso de ação de execução de título extrajudicial, ela extingue a execução, mas extingue o quê? Sem apreciação de mérito, nos termos lá do artigo 485 do CPC. Então, a nossa primeira opção aí, depois de toda essa volta que a gente deu aí, mas é importante a gente sempre lembrar, o processo civil é uma sequência. Desde teoria geral do processo, aqueles princípios, ampla defesa, contraditório, princípio do juiz natural, princípio da inafastabilidade do acesso ao poder judiciário, a jurisdição, o impulso oficial, passando lá para processo civil 1, onde tem lá o procedimento comum do processo civil, né, a fase cognitiva, onde tem lá a petição inicial, o deferimento da petição, citação do réu, a resposta do réu, enfim, designação de audiência, fase decisória, trânsito em julgado ou anteriormente recurso, enfim, é uma sequência. Estamos aqui agora na execução. A segunda opção diz aqui, decisão judicial que aceita o parcelamento da dívida através do artigo 916 do CPC. Bom, o artigo 916 do CPC, como nós vimos já nas aulas de suspensão da execução, o que ocorre? Temos ali um valor já fixado para ser o valor da execução, já muitas vezes acrescidos de honorários advocatícios e até mesmo multa, lembrando lá do artigo 523, parágrafo 1º, tem aquela multa de 10% quando o devedor executado não cumpre voluntariamente a sua obrigação de pagamento de quantia certa em até 15 dias. Aí incide 10% de multa e mais 10% de honorários advocatícios. E aí, então, o devedor executado, naquele prazo, inclusive prazo dos embargos, onde ele poderia questionar um excesso de penhora, ele poderia questionar uma nulidade do título executivo, por exemplo, ele pode, naquele prazo, após a penhora, sempre assim, de que maneira? Ele vai depositar 30% do valor da execução, acrescido de custas, se houver, e honorários, e aí, com o depósito de 30%, ele faz a petição requerendo que o juízo reconheça essa modalidade de parcelamento. O juiz, então, vai receber a sua petição com o depósito judicial já efetuado e vai intimar a parte exequente a se manifestar acerca desse pedido de parcelamento conforme previsão do artigo 916. E aí, os 70% restantes poderão ser o quê? Em até 6 parcelas, objeto de parcelamento, sempre com atualização de 1% ao mês. Enfim, quando o juiz, então, ele reconhece, ele aceita esse seu requerimento, com depósito de 30% e mais as parcelas vincendas, sempre atualizadas de 1% ao mês, o que ocorre? Ele irá, deixa eu abrir aqui, ele irá suspender a execução. Ele não vai, naquele momento, julgar extinta a execução. Por quê? Na verdade, se ele extinguir a execução e a parte, por exemplo, devedora executada não cumprir com aquelas parcelas, você não pode extinguir a execução se não for através do quê? De uma satisfação integral daquela dívida, a não ser que o exequente
ele expressamente faça o quê? Ele renuncie, por exemplo, o seu crédito, ou ele faça a remissão, né, com 2 S, que é o perdão da dívida do devedor para o exequente. E aí, então, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar o artigo certinho. No artigo 96. Aqui, 916, achei. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e honorários de advogado, se for o caso, o exequente poderá requerer-lhe que seja permitido pagar o restante em até 6%, em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Bom, e aí então o exequente será intimado para se manifestar sobre essa questão invocada nesse momento pela parte executada, e aí sim, no caso, o juízo irá deferir este parcelamento. E enquanto esse parcelamento, por exemplo, não for adimplido, não há que se falar, por exemplo, em quê? Em extinção da execução. O juiz só poderá extinguir essa execução através de quê? Através do cumprimento integral dessa modalidade aí de parcelamento. Então, na verdade, esse processo ele ficará suspenso quanto aos seus atos executivos, conforme aqui o parágrafo 3º do artigo 916, que diz lá, deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, aqueles 30% já depositados, o juiz vai determinar a expedição de um mandado de levantamento ou a transferência bancária para a conta do patrono, do autor ou próprio autor, no caso exequente, se for, e serão o quê? Suspensos os atos executivos. E se, por acaso, o devedor executado deixar de pagar alguma das parcelas? E aí, então, fez o depósito de 30%. Olha só, suspendeu. Suspendeu os atos executivos, não haverá penhora. A segunda parcela, que seria uma das 6, né, restantes, o devedor executado não vai adimplir. O que ocorre? Na verdade, o vencimento de todas as prestações serão cumulados e aí então você irá o quê? Novamente voltar a ter o curso, né, a tramitação do procedimento executivo por aquela importância devida lá, inclusive com as parcelas vincendas. Então, a segunda opção aqui da nossa atividade, ela é a opção errada, porque a decisão judicial que reconhece esse parcelamento da dívida, fundamentada aqui no artigo 916, a requerimento da parte devedora executada, ela não extingue a execução. Ela suspende os atos executivos até que o devedor executado cumpra integralmente todo aquele parcelamento. A terceira opção, mais ou menos que a gente falou ontem, só que de forma inversa. Ontem falamos da remissão com C cedilha e hoje falamos da remissão com 2 S. Hoje sim, é o perdão da dívida pelo exequente, que é possível no processo civil. Lembrando que é possível em se tratando de direito patrimonial disponível. A gente fala aqui uma modalidade genérica do processo civil, mas, por exemplo, quando for em caráter alimentar, essa remissão, muitas das vezes, ela não é homologada pelo juízo. Por exemplo, nos casos de pensão alimentícia, em se tratando de pessoas absolutamente capazes, você tem a manifestação de vontade e o juiz homologa. Mas no caso de menor, por exemplo, vocês sabem que existe o quê? A presença obrigatória do Ministério Público, nosso famoso parquê, sendo ali o fiscal da lei. E ainda que o representante legal do menor, por exemplo, ele queira, através da remissão do perdão da dívida do executado, muitas vezes o genitor, se ele quiser manifestar sua vontade de perdão,
o MP pode e deve, né, dar em seu parecer uma oposição à homologação pelo juiz dessa forma de acordo e extinção da execução. E aí, então, o processo prossegue. O juiz não homologa. E ainda que o MP se manifeste a favor da remissão do perdão da dívida pelo exequente, no caso do menor representado legalmente por um genitor ou genitora, ainda assim o juiz não é obrigado a homologar, por se tratar, aí vem aquele questionamento, de um direito patrimonial indisponível, que tem natureza alimentar. Então, na verdade, a terceira, sim, é uma modalidade de extinção da execução do processo civil, só fazendo essa referência aí nos casos de verbas alimentares, existe essa ponderação, né, de muitas vezes não ter a homologação dessa remissão. Lembrando que aí, mais uma vez, a gente remete ao artigo 925, que a extinção do processo é só produzir efeito após sentença. E a última opção, a mais simples, né? O cumprimento integral da obrigação pelo executado. Claro, o executado devedor cumpriu integralmente sua obrigação, fazer, não fazer, de entregar, de pagamento de quantia certa, aí sim ele terá o quê? A possibilidade de extinção da execução e, posteriormente, ratificada, né? Aí sim, extinta a execução através de sentença. Então, a nossa alternativa incorreta é a opção 2, conforme artigo 916, parágrafo 3º do CPC, que traz a figura da suspensão após o juiz entender, reconhecer esse pedido e sem que a parte exequente, credora, não se manifeste contrário. Existe a intimação. Deixa eu ver se o Eric está aqui, que eu também nem perguntei a ele se ficou clara aqui a pergunta que ele me fez sobre a inépcia da petição inicial. Deixa eu ver. O Eric está na sala ainda. Ele estava com problema. Tá, o Eric está aqui. Eric, meu amigo, ficou tranquilo a explicação? Quer que eu volte alguma coisa sobre inépcia? Tranquilo? Bom, meus amigos, hoje foi ótimo, Eric. Qualquer coisa, eu estou à disposição, meu irmão. Então, hoje foi, na verdade, uma continuidade da aula de ontem. Alguns não tiveram na aula de ontem, estão hoje. A gente repetiu algumas coisinhas, mas a atividade é mais para a gente ter essa diferenciação de suspensão, extinção, essas modalidades. E vimos aí a diferença de processo de execução, mais uma vez, para o processo em fase de execução. Mas vamos lá. Alguma dúvida? Querem que eu repita alguma coisa? Tranquilo? Todo mundo quieto hoje? Já sextaram pelo jeito? Pelo jeito sim, né? Bom, meus amigos, então vou me despedir de vocês aqui. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus, até amanhã, né? Para alguns que puderem. Estamos juntos amanhã de manhã. Forte abraço, se cuidem e até a próxima.